Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Esta é a nossa terceira aula de Teologia Sistemática 1, com as duas doutrinas, Cristologia e Pneumatologia. E eu, nesta aula, vou fazer algo um pouquinho diferente, porque até para remir o tempo, tenho já transmitido muitas aulas de várias turmas e quero reaproveitar aulas excelentes que nós tivemos por aqui. Boa noite, Daniela. Deixa eu ver se eu consigo botar o teu comentário aqui na tela. Só um pouquinho. Opa. Minutinho, gente. Minutinho. Vamos ver se eu consigo. Mesmo que, olha aí, Daniela Gonçalves, duas Danielas por aí, que benção, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui, só um pouquinho. Abrir o chat. E como eu estava falando, hoje a questão do tempo é muito importante, né? E aí eu comecei com a turma. Vamos ver se vai. Não foi. Só um pouquinho. Só um pouquinho. O que houve aqui? Deixa eu ver. Só um pouquinho, pessoal. Deixa eu ver se meu comentário vai ser compartilhado. Está aparecendo comentário, não? Ué. Deixa eu só fazer um teste aqui. Ver se ele volta. Os comentários na tela. Eu acho que eu tenho que mudar um negócio aqui. Só um pouquinho porque eu preciso fazer uma alteração. Deixa eu ver o modo exclusivo. Será? Deixa eu ver. Chat ao vivo. Vamos ver se agora vai. Então, como eu estava falando para vocês, eu vou começar a transmitir as aulas. Não estou conseguindo botar os comentários na tela aqui. Boa noite, Sandra. Boa noite, Fran Sérgio. E antes de mais nada, quero dar um recado aqui para você, né? Torne-se membro do canal Teologia para Todos. Eu vou fazer um sorteio aqui. Deixa eu mostrar para vocês. O canal. Para os membros do canal. Aqueles que são assinantes do membro. Assinantes da área de membros, né? Vou sortear aí essa teologia sistemática e o meu devocional Café com Palavra. Então, para aqueles que se tornarem membros do canal. Por apenas R$ 4,99, você pode se tornar membro do canal Teologia para Todos. Certo? Deixa eu ver se... Só um pouquinho. Deixa eu ver se é a câmera. Eu acho que eu... errei aqui, gente. Deixa eu botar aqui no outro lugar de comentário. Vamos ver se agora vai. Deixa eu só ver um negócio aqui. Vamos ver. Aí, agora eu consegui colocar os comentários de vocês. Né? Fran Sérgio, a Sandra, Daniela, boa noite. Boa noite, paz do Senhor. Então, como eu havia comentado, eu vou reaproveitar essa aula 3, que eu vou transmitir hoje para vocês. Eu estou ao vivo aqui, tá? Mas eu estou me recuperando ainda de um quadro de sinusite, rinite. Então, eu quero transmitir para vocês. É a mesma aula, tá? É a mesma aula, talvez um pouquinho de qualidade de imagem, de som, porque foi a primeira aula que eu transmiti via YouTube, que foi para a turma 3, tá? Mas ela foi uma das aulas mais impactantes que eu já transmiti. Confesso para vocês que foi uma aula magnífica e eu quero transmitir ela agora para vocês e vou deixar vocês com esta aula.
Então, e retorno no finalzinho aqui para a gente fazer um fechamento de novo, tá? Então é um testezinho que eu estou fazendo de recuperar aulas que já foram transmitidas para ver como é que fica. Então, mas nada, vocês não vão perder absolutamente nada, tá? Então só isso aí. Certo, gente? Então fiquem com a aula e eu retorno no finalzinho aí. E bora aí responder, tirar suas dúvidas nos comentários. Vamos ver como é que fica. Dê um feedback também se a aula vai estar sendo transmitida de uma forma boa, porque é muito importante para o canal, certo? Bora lá! Um pouquinho, gente, tá sem som, né? Um minutinho aí, deixa eu ver se eu consigo resolver. Só um pouquinho, eu não sei o que aconteceu aqui, só um pouquinho. Minuto. Um pouquinho, gente, tá sem som, né? É um minutinho aí. Um minutinho aí que eu fiquei com um panezinho no meu. Vamos ver se eu resolvo aí. Um minuto só. Deixa eu ver. Só um pouquinho, tá? Deixa eu ver se eu consigo resolver isso, senão a gente transmite a aula normal. Daí é uma pena. Mas só um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo resolver isso. Vão chegando aí enquanto vocês vão chegando. Deixa eu ver. Vamos ver. Deixa eu ver se vai, tá? Só um minutinho aí. Bora lá. Só um pouco. Um pouquinho só. E a gente já retoma. E agora deu um problema aqui. Vão chegando, vão chegando, vão chegando. Está com som? Sim, né? Mas como eu quero transmitir uma aula que eu já, como eu havia dito, que já havia sido transmitida, eu quero ver se eu consigo transmitir para vocês aí sem problema nenhum. Mas vamos ver se vai rolar. Se não eu mesmo faço a transmissão da aula. Mas gostaria muito de aproveitar essa aula aqui. Só um minutinho, tá, gente? Enquanto eu ajusto aqui. Tá? Vê se vai sair o som aí. Eu já coloco a telinha. E vai aparecer o quadro de transmissão novamente. Só um minutinho aí.
Boa noite, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Esta é a nossa aula de número 4 da turma 3. Pessoal que está entrando pelo Instagram, como eu notifiquei mais cedo, estamos migrando a aula para o YouTube e já estamos ao vivo lá pelo YouTube, certo? Estou encerrando aqui pelo Instagram logo em seguida, porque a nossa aula se dará então pelo YouTube. Nós estamos aqui nessa disciplina que é a quinta disciplina da turma 3, estudando Teologia Sistemática 1, com as doutrinas de Cristologia e a doutrina de Pneumatologia. Sejam todos bem-vindos. Como é que está o som aí, gente? Me avisem aí, vocês que estão pelo YouTube, como é que está o áudio, a imagem, tudo certinho? Deixa eu só conferir meu microfone aqui. E aí, tudo certo? Áudio, imagem. Pessoal que está entrando pelo Instagram, né? A aula será pelo YouTube. Ok? Deixa eu melhorar aqui para acompanhar o chat do YouTube. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Sejam todos bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Vamos lá, pessoal. Paramos. Deixa eu fechar aqui. Fechando a live pelo Instagram. Deixa eu só abrir meu e-book enquanto você vai chegando, enquanto todo mundo tem chegado aqui. Onde é que está? Teologia Sistemática. Paramos na página de número 27. Vamos adentrar na página de número 28 a partir de agora. Ok? Página de número 28. Vamos falar mais um pouquinho sobre a unidade da pessoa de Cristo, a união hipostática. Obrigado pelo feedback. Pessoal, muito obrigado. Aproveite, né? Deixe o seu joinha aí, curta o vídeo, dê essa força aí pro canal. Curta o vídeo para que o YouTube entenda como relevante o nosso conteúdo e possa entregar aí para mais pessoas que, embora não estejam participando da turma 3, mas de qualquer forma estarão aí, né, recebendo o conteúdo do Teologia para Todos de uma forma bem fácil de acessar, disponível pelo YouTube, né, onde todos poderão aí, de certa forma, ter acesso à teologia, que esse é o propósito do curso, né? Teologia para Todos tem a proposta de fazer uma teologia responsável, justa, de acordo com a Bíblia, e o mais importante, de forma gratuita, para que todos possam acessar. Verdade, Leila, melhor pelo YouTube, né? O pessoal que assiste pode olhar aí, tem gente que bota até na televisão, né? Estou na televisão, estou na sala de algumas pessoas aí, pelas misericórdias do Senhor, estamos por intermédio do YouTube, é muito melhor de assistir. Bora lá, vamos falar sobre a unidade da pessoa de Cristo. Essa é a nossa quarta aula, tá? Vamos provavelmente, deixa eu ver aqui, vamos avançar um pouquinho hoje aí no nosso e-book, tá? Vamos ver se a gente dá uma boa avançada aí para finalizar a doutrina de Cristo. Próxima aula, então, falarmos sobre a doutrina do Espírito Santo. Bom, vamos falar então sobre a unidade da pessoa de Cristo, né? E aí é importante nós entendermos o que nós vamos chamar de união hipostática. Deixa eu ver onde é que eu estou posicionado aqui, gente. Aqui. União hipostática, né? O que é união hipostática? Vocês precisam firmar bem esse conceito, tá? É a união das duas naturezas de Jesus. A união da natureza divina e a união com a natureza humana. Nós chamamos isso de
é união hipostática, que vem de hipostates. Hipostasis, né? Hipostasis, que é, então, a união do divino com o humano, certo? Então, a encarnação, esse processo de Jesus encarnar, que ele vai, João vai narrar isso com muita clareza ali no Evangelho, no primeiro capítulo, né? O Evangelho de João é uma defesa desta divindade de Jesus. Lembram que nós estudamos em panorama do Novo Testamento, né? Estudamos isso no panorama do Novo Testamento e percebemos a respeito dos evangelhos, onde nós temos lá 3 evangelhos sinóticos, mas temos um 4º evangelho que é uma defesa dessa natureza divina de Jesus. Então, João começa dizendo, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era o próprio Deus, todas as coisas foram feitas por ele, nada do que foi feito se fez, ou seja, apresentando que aquele homem encarnado, aquele homem de carne que estava ali, também era Deus. Isso é fato, tá? Hoje até alguém colocou lá no Telegram a respeito de uma mensagem de um teólogo que ele ouviu, dizendo que Jesus não saberia quem haveria de o trair, porque Jesus não era onisciente. É um equívoco, né? Porque Paulo vai dizer aos Filipenses, no capítulo 2, verso 7, que ele não usurpou ser igual a Deus. Ou seja, ele é igual a Deus, mas ele assume forma de servo. Ou seja, Jesus não foi rebaixado ao encarnar. Ele possuía a sua natureza, né? Então essa hipostasis, a união dessas duas naturezas, presentes em uma só pessoa, faz de Jesus o Cristo, o Messias, né? Faz de Jesus o Machia, o verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Tá? Então esse é o ponto importante de nós entendermos a respeito da união hipostática, certo? Então a Escritura, gente, ela faz referência a uma pessoa, mas a 2 naturezas. João eu já citei, né? Mas é importante a gente ver aqui no Evangelho de João, capítulo 1, vai do 1 até o 18, né? Essa narrativa, essa narração de João a respeito do verbo que se fez carne. E é importante nós vermos o seguinte, né? Verso 14, o verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, unigênito, único Filho, cheio de graça e de verdade, né? João vai testificar que ele é Deus, tá? Aí nós vamos ver Paulo em Romanos, capítulo 1, verso 3 a verso 4, dizendo o seguinte: acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, olha só, João está dizendo que ele é Deus, tá? João está apresentando a natureza divina dele. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, tá? Paulo está apresentando a natureza humana de Jesus. Olha o que Paulo vai dizer. Acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Tá? Então, e aí o texto magnífico de Filipenses, né, que vai falar sobre a kenosis, que é esse esvaziar-se de Jesus, né? Filipenses capítulo 2, verso de número 6 a 11 diz que, sendo em forma de Deus, algumas traduções vão dizer que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra,
e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tá? O texto aqui de Filipenses vai usar, não assumiu forma de servo, né? Que indica que a pessoa de Jesus tinha então duas naturezas, que eram naturezas bem distintas. Ok? Aqui um comparativo para que a gente possa compreender a respeito das naturezas que Jesus possuía. E aqui a gente consegue ter uma clareza de como essas duas naturezas elas estavam unidas em Jesus, o que nós chamamos então de união hipostática. A natureza divina de Jesus é infinita, tá? Ele estava no princípio com Deus na criação, ele não foi criado, né? Ou seja, ele é infinito, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Já a sua natureza humana, finita, né? Independente, né? Ou seja, não tem início e fim, não depende. Já a natureza humana é dependente, a natureza divina totalmente imutável, não muda. A natureza humana muda, óbvio, né? O homem vai crescendo, vai evoluindo. Jesus, os evangelhos testemunham que ele crescia em sabedoria, ele ia crescendo, ou seja, ele foi bebê, ele foi um adolescente, ele chegou à fase adulta. A natureza divina não é sujeita ao espaço, ao contrário da natureza humana. A natureza divina não é sujeita ao tempo, ou seja, ele é eterno, não tem início nem fim. A natureza humana é sujeita ao tempo, né? Nós estamos sujeitos ao Cronos. A natureza divina não é passível de tentação. Alguém pode perguntar, como é que Jesus, sendo Deus, né, aqueles que ignoram a natureza divina, vão dizer o seguinte: não, se ele era Deus, ele não podia ser tentado como nós somos tentados. A natureza humana pode ser tentada, né? Por isso que a união hipostática, de certa forma, faz com que Jesus possa ser tentado, mas seja impecável, né? Tenha aquilo que nós falamos na aula anterior, ou na aula 2, eu não me lembro bem, sobre a impecabilidade de Jesus. Ou seja, é impossível de Jesus pecar, porque ele é Deus, certo? Todo-poderoso, né? Tendo todo o poder nos céus e na terra. Ele mesmo disse isso quando ele ressuscita e quando ele vai, de certa forma, finalizar ali as instruções para que os seus discípulos começassem a missão do Ide. Ele diz, né, Mateus 28, ele vai dizer, olha, foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Todo o poder. Jesus tem todo o poder, né, tanto nos céus quanto na terra, certo? Já a natureza humana é fraqueza, né? É onde está a fraqueza. Nós temos aí a debilidade da natureza humana, do corpo humano, a morte, que é algo que, de certa forma, está inserida na natureza do homem, né? E, por último, aqui o conhecimento ilimitado. Jesus como Deus, conhecimento total, né? Um conhecimento ilimitado. Já a natureza humana tem conhecimento limitado no que diz respeito a lugares, a tudo, né? Então a gente vai perceber isso de uma certa forma, ok? Adiante, vamos lá. Então, ainda falando sobre natureza hipostática, então não esqueçam, natureza hipostática é a união das duas naturezas de Jesus. Natureza divina, natureza humana. Isso é um ponto importante e base da fé cristã, certo? Nós precisamos nunca esquecer disso. Base para a fé cristã é, então, a natureza hipostática de Jesus. O Filho de Deus é uma pessoa, tá? Essa pessoa é pré-existente na pessoa eterna do Filho. Ok? Então, Deus é um único Deus, subsistente em três pessoas
distintas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós chamamos isso de pericorese, tá? Eu vou até colocar nos comentários aqui. Pericorese. O que é a pericorese? Pericorese é Deus, mas não é o Filho. Jesus é Deus, mas não é o Pai, que também não é o Espírito. O Espírito é Deus, mas o Espírito não é Pai e não é o Filho. Ou seja, é a famosa visualização da Trindade, ou seja, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas o Deus Pai não é Filho e nem o Espírito Santo. Jesus não é o Deus Pai nem o Deus Espírito Santo. E o Espírito Santo não é o Deus Filho e nem o Deus Pai, tá? Então é um único Deus subsistente em 3 pessoas. Nós chamamos isso de pericorese. Tá? Então Jesus é pré-existente na pessoa eterna de Filho. Então ele existe, né, eternamente como o próprio Deus. Então a união de das suas 2 naturezas, a divina e a humana, surge do fato de que elas pertencem a uma e a mesma pessoa, tá? O Filho encarnado. As 2 naturezas pertencem a Jesus, o Filho encarnado, tá? Então, 100% homem, 100% Deus. Essa uma e mesma pessoa que nós classificamos, né? Entendemos que a própria palavra, a própria revelação vai dizer que ele é o Filho de Deus, ele é o agente por detrás de todas as ações do Senhor, o porta-voz de todas as suas palavras, o sujeito de todas as experiências. Ou seja, quando João está dizendo que no princípio é a palavra, qual é a primeira coisa que nós vemos Deus fazendo em Gênesis? Vamos para Gênesis? Vamos lá. Gênesis, texto conhecidíssimo. Gênesis capítulo 1, verso 1 ao verso 3. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gente, deixa eu ver se eu consigo, tá? Fazer algo diferente aqui. Eu queria começar a botar os versículos bíblicos aqui, já que agora eu estou pelo YouTube. Me dê um tempinho só aqui. Vamos ver. Deixa eu ver se eu consigo buscar aí o verso aqui. Acho que vai ficar legal, tá? Eu já tinha pensado nisso, mas como eu decidi trazer a aula da turma 3 hoje para o YouTube, acabei não preparando aqui dentro do software que eu transmito. Não preparei a forma de visualizar. Deixa eu pegar aqui a tradução que eu gosto de utilizar. Vamos pegar aqui, pode ser a NVI mesmo. Tá, vamos ver. Deixa eu duplicar o meu slide aqui. Bora lá, isso vai dar certo. Espero que dê. Captura de janela. Tem que inserir uma outra captura de janela. Como a gente diz, quem faz ao vivo, né? Deixa eu fazer diferente aqui. Captura de janela. Aí, gente, vai dar certo. Vai ficar bonitaço. Olha aí. Olha o que está na tela aí. Ah, que maravilha, né? Deixa eu puxar para cá. Olha aí. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Tá? Narrativa literal de Gênesis, ok? Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha o que diz o verso de número 3. Disse Deus, haja luz. O que Deus fez aqui? Quando Deus diz, Deus expressa o quê?
palavra. Deus sai da boca de Deus, né? Boca no sentido de nós falarmos de um antropoformismo, né? Dando formas humanas a Deus, para que a gente entenda, né? Disse Deus, haja luz, e houve luz. Se Jesus é o Logos, se Jesus é o Verbo, se Jesus é a própria palavra, deixa eu voltar aqui para o slidezinho, ó. Bora lá. Se Jesus é a própria palavra, então ele é o agente por detrás de todas as ações do próprio Deus. Ou seja, ele é o sujeito de tudo isso que nós estamos vendo. Então Deus, né? Deus Pai, quando fala haja luz, é o próprio Deus Pai, o próprio Deus Filho agindo naquele momento, né? E Jesus, como Filho, é Senhor, porta-voz de todas as palavras de Deus. Tá? E aí, por isso da importância de nós entendermos a natureza hipostática de Jesus. A presença das duas naturezas, divina e humana, em Jesus, ela é afirmada por todo o Novo Testamento. Nós lemos João, nós lemos Romanos, nós lemos Filipenses. 1 Timóteo capítulo 3, verso 16, Paulo vai dizer que toda a Escritura é divinamente... 1 Timóteo... Não, desculpa, é 2 Timóteo que é toda a Escritura. 1 Timóteo capítulo 3, verso 16, é outra coisa. Ele diz assim... e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Olha o que ele diz. Deus, né? Ele está falando que Deus se manifestou em carne. Ou seja, Paulo não está dizendo que era alguém abaixo de Jesus. Paulo não está dizendo que foi um Deus que deixou de ser Deus. Paulo está dizendo que Deus se fez carne. Tá? Foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Então, o Novo Testamento vai enfaticamente mostrar Jesus como Deus, tá? Então, nós precisamos compreender isso a respeito da natureza. Então, a união das duas naturezas significa, e aqui está o ponto importante para que vocês entendam, ó, significa que elas não atuaram independentemente. Ou seja, não houve momento que Jesus era só Deus ou que Jesus era só humano. Tá? Eram naturezas que elas estavam unidas. Jesus não exerceu sua divindade em certas ocasiões e sua humanidade em outras. Agora ele estava sendo Deus aqui. Não. Quando ele levanta, quando ele dá ordem para o paralítico no tanque de Betesda, ele era Deus. Quando ele se ira, ele era homem. Não era assim que funcionava. As duas naturezas estavam presentes. Ou seja, em todos os atos de Jesus, sempre eram atos divinos e humanos. Sempre atos da divindade e atos da humanidade, certo? Perdão. Aqui tem uma frasezinha interessantíssima, né, que vai expressar a graça de união com a pessoa do Logos, né? É uma frase em latim que diz a gratia unionis cum persona to logo, ou seja, a graça dessa união, né, com a pessoa do Logos, ou seja, a graça e a glória de estar unida ao Logos divino, que é também chamada de gratia eminentia, ou seja, a graça da iminência, pela qual a natureza humana é elevada acima de todas as criaturas e até se toma objeto de adoração. Tá? Ou seja, a natureza humana, Jesus encarnado, o Verbo que se fez carne, estava ali, né, o Logos. E é algo interessante, né? Antes de Jesus falar, antes de Deus expressar
isso aqui que nós acabamos de ver, ó. Deixa eu trazer para cá. Onde é que está aqui? Ó, antes de Deus falar aqui, haja luz, ele disse, haja cruz. A cruz é antes da criação do mundo. Apocalipse, deixa eu achar aqui o texto. Apocalipse, capítulo de número 13, se não me falha a memória, e o verso de número 8, deixa eu ver aqui, se é isso. Aqui. Ah lá. Ficou ótimo aqui, hein? Fazer essa visualização do versículo aqui na tela, né? Olha aí. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 13, verso de número 8. Diz assim: todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Algumas traduções vão dizer antes da criação do mundo, antes da fundação do mundo. Então, Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Ou seja, quando o homem cai, o plano da salvação não foi alternativo, não foi paliativo. O Senhor já sabia que isto aconteceria. Então, de certa forma, nós não vamos ter aí uma surpresa. Deus não foi pego de surpresa, né? Pelo contrário, Cordeiro morto antes da fundação do mundo. O texto que eu acabei de citar foi Apocalipse 13, verso 8. Tá lá, coloquei no comentário aí. Maravilha pelo YouTube, né? Tô gostando de trabalhar pelo YouTube, gente. É mais fácil de interagir com vocês e de responder aqui. Muito bom, legal. Então, aí temos o que nós chamamos também de gratia habitualis, ou seja, a graça habitual. O que é a graça habitual? Que consiste daqueles dons do Espírito, em particular os do intelecto, da vontade e de poder, pelos quais a natureza humana de Cristo foi exaltada acima de todas as criaturas inteligentes. Ou seja, embora fosse uma natureza humana, era uma natureza que estava exaltada acima de todas as criaturas. Especialmente por aquele tema que nós já vimos e debatemos nas aulas anteriores, que foi a impecabilidade de Cristo, ou o termo em latim ali, o non posso peccare, né, que é mencionado aqui, a importância de nós entendermos que Jesus, então, não tinha como pecar, porque era a sua natureza divina. Deus não peca, né? Deus é perfeito, Deus é santo, Deus abomina o pecado, então Deus não peca, correto? Então, se Deus não peca e Jesus era Deus, consequentemente, Jesus não poderia pecar enquanto estivesse na terra. Ah, mas por que foi tentado? Aquilo que nós vimos antes. Tentado por causa da sua natureza humana, que estava ali, né, em união hipostática com a natureza divina. Tá? A respeito, então, evoluindo um pouquinho mais, da obra da redenção, como mediador, era necessário que Jesus fosse tanto de dignidade igual ao Pai, como capaz de plena empatia com a humanidade. Então, só haveria redenção se o sacrifício fosse perfeito. Se para ser mediador, não é o homem que vai mediar entre Deus, correto? Não pode um homem mediar por outros homens. Tinha que ser Deus. Então ele tinha que estar em igualdade ao Pai. Agora, para que o sacrifício também fosse aceito, ele tinha que ter plena humanidade. Olha o texto de Hebreus, capítulo 2. Agora eu gostei de ir por aqui, né? Vamos lá. Deixa eu ver. Hebreus. Deixa eu botar na tela aqui para vocês, tá? Hebreus, capítulo de número 2, verso 17. Opa, o que eu fiz aqui, gente? Acho que eu fiz alguma coisa
coisa errada aqui. Aqui. É muita tela aberta. Mas eu vou acertar, tá? Aqui, ó, Hebreus capítulo 2, verso de número 17 e o verso de número 18. O que diz lá? Vamos ler. Ó. Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos. Tá? Era necessário que ele se tornasse semelhante em todos os aspectos. Para quê? Para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Certo? Olha que importante nós entendermos isso a respeito de Jesus, tá? Página, deixa eu ver aqui, como estamos aqui na página de número. Gente, só um pouquinho. Já digo, tá? Página de número 28. O último parágrafo da página 28. O último parágrafo da página 28. Estamos lá. Ok? Adiante. Então, para expiar os nossos pecados, ele tinha que ser homem, tá? Por quê? Deus, pode uma divindade morrer? Pode Deus morrer? A gente sabe que existem deuses falsos, mas o divino, o eterno, né? O Deus todo-poderoso, criador dos céus e da terra, onisciente, onipresente, onipotente, que tem presciências, ele pode morrer? Ele pode? Claro que não, Deus não pode. Então, como Deus seria sacrificado se não fosse um Deus encarnado? Né? Então, para expiar os nossos pecados, era necessário que ser homem, pois era necessário que um homem fosse sacrificado, uma vez que os homens são pecadores culpados. Por outro lado, ele também precisava ser Deus, considerando que só Deus pode sofrer e esgotar a própria ira infinita de Deus. Então, quando a gente fala da ira de Deus, a gente está aqui na igreja, uma série sobre Romanos. Muito, sabe, maravilhosíssima. Eu tenho dito para os irmãos aqui na igreja, se eles compreenderem Romanos, eles terão uma verdadeira compreensão da obra de Jesus Cristo, tá? De toda a obra de Jesus Cristo. Então, quando fala sobre a ira de Deus, nós não estamos falando de um Deus brabo, de um Deus maquiavélico, de um Deus ranzinza, né? Estamos falando de a ira como resultado, olha o que eu vou dizer aqui, ira como resultado natural da santidade de Deus e da sua repulsa contra o pecado, tá? Ira de Deus, eu vou até botar nos comentários aqui para que você anote, é o resultado natural da santidade de Deus em relação ao pecado. Tá? É isso que é ira. Então, como aplacar essa ira? Se nós olharmos para o Antigo Testamento, se por um acaso o sacerdote chegasse no momento da expiação, ali no Santo dos Santos, para aspergir o sangue nas pontas do altar, e ele não tivesse esse sangue, ele seria fulminado pela ira de Deus. Qualquer pessoa que se achega diante de Deus sem a marca do sangue, recebe o quê? A ira de Deus. Nós só podemos chegar diante de Deus com a marca do sangue, selados pelo sangue de Cristo, que aplaca a ira de Deus em relação ao nosso pecado. Essa obra é gloriosa, gente. É magnífica o que Jesus fez por nós pecadores. Aleluia. Ele continua sendo homem depois da ressurreição e, portanto, um representante
e advogado do homem, tá? Eu sempre falo, uso um exemplo muito simples assim para a gente falar, para que os irmãos aqui entendam, vocês entendam o que é a justificação. Imaginem que você é um réu em um tribunal, o seu acusador é o diabo. Deus é o justo juiz. Se você não tiver um advogado fiel, você será acusado. E o que sobra é a ira. Mas quando temos Jesus como advogado, somos justificados pelo Pai em Cristo Jesus. Amém? Certo? Página de número... Onde é que estamos? Pulamos um pouquinho aí, né? Antes de evoluirmos aqui com a vida de Jesus, lá no final da página 30, fala que, por exemplo, as duas naturezas são necessárias. Foi o que nós vimos agora aqui, né? As duas naturezas são necessárias. Para expiar nossos pecados, ele tinha que ser homem. E ele continua sendo homem, porque ele é o nosso advogado. Agora sim, né? Vamos para a página de número 31, a vida com Cristo. Vida com Cristo, tá? Qual é o propósito? Jesus de Nazaré, né, foi aprovado por Deus diante, né? Olha o que diz Atos capítulo 2, verso de número 22. Deixa eu colocar aqui na tela para você, tá? Rapidinho, Atos capítulo 2. Capítulo 2, verso de número 22. Já vai para a tela aí, tá? Tô meio atrapalhado aqui com os meus slides hoje, mas vai dar certo aqui. Aqui. Olha o que diz o verso de Atos capítulo 2, verso de número 22. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês e por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Então vamos olhar um pouquinho para esta vida com Cristo, né? Embora fosse totalmente Deus, tá? Olha só, embora Jesus fosse totalmente Deus, ele escolheu viver com as mesmas limitações que o homem enfrentaria assim que fosse redimido, tá? Ou seja, quais eram as limitações? Limitações humanas, tá? Ele enfatizou esse ponto muitas vezes, ou seja, Jesus se tornou um modelo para todos os seus discípulos, todos aqueles que aceitassem o convite do ID, para todos aqueles que aceitassem o convite do ID, do seu chamado, do quem quer seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Né? Esse convite para uma vida de relacionamento restaurado com Deus. Nós só podemos viver uma natureza restaurada, uma natureza redimida, transformada, a partir do momento em que vivemos e seguimos Jesus neste modelo, ok? Então, ele não tinha nenhum pecado que o levasse a ficar separado do Pai, tá? Ele era totalmente dependente do poder do Espírito, isso nós olhando para a natureza de Jesus, tá? Totalmente dependente do Espírito que trabalhava por intermédio dele. Quer ver um exemplo? Olha só o que diz Mateus. Deixa eu achar aqui. Mateus, capítulo 4, verso de número 1. Olha o que vai dizer lá. Então Jesus... Deixa eu pegar aqui isso. Então Jesus foi levado pelo Espírito para ser... Foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, tá? Ou seja, Jesus era
totalmente dependente. Aqui também, a Almeida Revista também vai dizer: Jesus foi levado pelo Espírito. Esse levado, tem uma tradução, acho que é Almeida, deixa eu ver. Não, também diz levado. Deixa eu achar aqui. Uma tradução. Almeida Revista Corrigida. Conduzido, Jesus foi conduzido pelo Espírito. Esse levado, esse conduzido, ele é como se Jesus fosse impulsionado, tá? Como se ele fosse impulsionado pelo deserto. Ou seja, ele era totalmente dependente do Espírito Santo, ok? Então a gente precisa entender isso. A Trindade trabalhava, funcionava, estava ali em perfeita harmonia, tá, gente? Então, Jesus não estava distante do Pai, Jesus não estava longe do Pai, de forma alguma, né? A natureza divina, mesmo ele estando numa natureza humana, eu já falei isso para vocês em algum momento, né? Que somente Jesus Cristo, Adão e Eva experimentaram uma natureza humana perfeita, tá? Embora Adão e Eva tenham caído, óbvio, né? Aí o impacto do pecado desconfigura a imagem e a semelhança de Deus, aquilo que Deus colocou no homem, mas Jesus, né, o segundo Adão, experimentou uma natureza humana perfeita, tá? Natureza do homem. Somos pecadores, tá? Isso está claro. Pecadores, Paulo vai dizer, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Não há um justo sequer, tá? Mas somos pecadores limpos pelo sangue de Jesus. Glória a Deus por isso. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Essa é a nossa grande esperança, irmãos. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Só Ele. Ele é suficiente. Ele nos basta. Seu sacrifício foi perfeito. Ele é advogado fiel. Ele é o sumo sacerdote. Ele é um mediador entre Deus e os homens. Ele é Cristo Jesus. Por meio do seu sacrifício, então ele forma, né, ele de forma bem sucedida tratou do poder e do efeito do pecado para todos os que creem. Qual é o efeito do pecado? Né? Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte. Tá? O salário do pecado é a morte. Vamos para o texto? Deixa eu projetar aqui, tá? Que está aqui. Só um pouquinho, tá? Vou projetar aqui para você ver o que Paulo vai dizer no texto de Romanos, capítulo 6, verso de número 23, tá? Romanos, capítulo 6, verso de número 23. Deixa eu localizar aqui. Está na tela. Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva gratuita, né? Outra tradução vai dizer o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Jesus, por intermédio de Jesus, através de Jesus, somente por Jesus. Né? Ou seja, o pagamento de nós termos uma natureza pecaminosa é a morte. Mas aqui está falando não uma morte física, está falando de morte espiritual. Olha o que Paulo vai dizer, né? Daí a gente já volta para cá em Efésios, em Romanos 6, né? Grave aí. Olha o que diz Paulo aos Efésios, no capítulo 2, no verso de número 1. Deixa eu mudar a tradução aqui, botar a Nova Almeida atualizada. Diz assim: e ele nos deu vida e ele lhes deu vida quando vocês
estavam mortos em suas transgressões e pecados, tá? Ou seja, mortos espiritualmente. Ele vos deu vida, estando vós mortos em ofensas e em pecados. A morte aqui é uma morte espiritual que vai conduzir para uma morte eterna, ou seja, uma vida sem Deus por toda a eternidade. Então, quando Paulo diz aos Romanos, porque o salário do pecado é a morte, ou seja, Paulo está dizendo que o resultado de uma natureza não regenerada, de uma vida que não foi transformada, de uma vida que não tem o sangue, é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, que é de graça, né? Paulo também fala aos Efésios que pela graça sois salvos, não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. É aqui ele está dizendo que é dom de Deus de novo, é dom gratuito, a vida eterna, por intermédio, apenas por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Né? Que maravilha de texto que nós acabamos de ler. Amém, gente? É daqueles textos de nós degustarmos, lermos, derramarmos nossas lágrimas, agradecermos a Deus por esse bendito sacrifício, por Ele ter encarnado, ter feito homem, né? Assumiu forma de homem, de servo. E aí, nós vamos ver o resgate em Cristo, né? O que é o resgate em Cristo? A autoridade dos homens para governar foi confiscada. Olha o que diz Gênesis, capítulo 1, verso de número 26 e 27. Gênesis, capítulo 1, 26 e 27. Deixa eu colocar na tela para você. Tá aí, ó. E Deus disse, tá? Façamos o homem, façamos o ser humano, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Né? Ou seja, Deus transmitiu ao homem a sua imagem. Olha que coisa magnífica, gente, né? A imagem de Deus. Ou seja, alguém pode pensar, nós somos o rosto de Deus. Não, né? A gente chama isso de antropoformismo quando a gente costuma dizer que Deus, de certa forma, tem mão, tem braço, tem boca, né? Os olhos de Deus estão voltados para este lugar, né? A gente costuma dizer isso. Opa, gente, só um pouquinho. Só um pouquinho que eu fiz uma bagunça aqui. Aqui. Calma lá. Mas quando Deus fala que nós somos feituras à sua imagem e à sua semelhança, Deus está dizendo que nós somos parecidos com Ele no sentido de nos relacionarmos, de amarmos, de termos a capacidade de planejar, de pensar, capacidade de relacionamento, capacidade, né, cognitiva. Então, nós somos a imagem e semelhança de Deus, tá? E o homem perde no pecado, quando cai, o homem perde esta autoridade de governar, né? Isso foi confiscado do homem. Então, Paulo disse, olha só, Romanos 6,16, que já está na tela aqui. Não sabem que, quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Então, escolhamos, né? Se queremos ser escravos de quem nos dá uma vida eterna ou escravos, né? Paulo está dizendo, né? Ou escravos de quem pode nos levar para uma morte eterna, que é a escolha pelo pecado, certo? Então, o plano de Deus para o governo do homem nunca deixou de existir.
né? Deus abandona planos? Nós seres humanos costumamos abandonar, né? Começamos muitas coisas em nossas vidas e às vezes não terminamos. Eu costumo brincar, temos muita iniciativa e pouca acabativa, né? Muitas vezes não acabamos aquilo que começamos, mas Deus seria igual a nós nesse sentido? Deus não acabaria aquilo que ele começou? Claro que não, certamente que não. Então, o plano de Deus para o governo do homem nunca se encerrou, porque Cristo veio para receber a punição por nossos pecados e recuperar o que havia perdido. O próprio Jesus vai dizer isso em Lucas capítulo 19, verso de número 10, né, que ele veio buscar e salvar o que havia perdido. A humanidade não só se perdera no pecado, como perdera seu domínio sobre a terra, e Jesus veio resgatar ambas. Olha o que ele vai dizer logo depois de ressurreto, lá quando ele está dando as orientações finais aos seus discípulos, no que nós chamamos de ide, né? Esse texto é maravilhoso. Jesus vai dizer, aqui, ó, verso de número 18. Jesus, aproximando-se falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou seja, ele recuperou tudo. Ele tem toda a autoridade, ele tem todo o poder, tá? Ele resgatou tudo. Quando ele diz na cruz, tetelestai, né? Que é a palavra está consumado, gente, eu aconselho a vocês, aqui no meu canal, a mensagem de Páscoa, que vocês assistam a mensagem de Páscoa. Eu preguei sobre tetelestai, está consumado. É algo assim esplêndido entender o que Jesus estava dizendo ao expressar está consumado. É como se usava tetelestai naquela época para se você tinha como se fosse uma promissória, uma dívida, né? E aquela dívida fosse liquidada, se pegava aquela promissória e se carimbava, né? Se descrevia tetelestai. Está consumada, está liquidada a fatura, está liquidada a dívida. Tetelestai é algo magnífico, esplêndido, maravilhoso, supremo, divino, místico, sobrenatural que Jesus fez. Então ele resgatou. Aleluia. Então Jesus, ao redimir o homem, recuperou o que este homem havia perdido. Primeiro Adão, Paulo vai dizer, olha, se pelo primeiro Adão entrou o pecado no mundo, o segundo Adão restaura, né? Então, o texto que nós acabamos de ler ali, Mateus 28 e 29, né? Em outras palavras, é Jesus dizendo, gente, tá tudo na minha mão de novo. Eu consegui, eu resgatei aquilo que Adão perdeu, aquilo que Adão deixou escapar. Agora usem, reivindiquem a humanidade para mim. Vão, espalhem a boa nova, vão por todo mundo, ide por todo mundo. Façam alunos, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E a frase mais linda que Jesus diz nesse texto, né? E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Jesus está conosco, irmãos. Jesus está conosco até o fim dos tempos. Creia, confie, deposite a sua esperança nele, porque esta é a razão da nossa esperança. A razão da esperança do crente é essa: Jesus está conosco até o final dos tempos. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, bendito e louvado seja o nome do Senhor.
E a nossa identidade? One Million Lady Million. Fragrances by Paco Rabanne. Né? João vai dizer, né? Nós não, porque neste mundo somos como ele. Tá lá em 1 João, né? Somos como ele. Essa é a nossa identidade. A vida do crente não se encontra na cruz. Nós a encontramos, a vida cristã não se encontra na cruz. Nós não estamos na cruz. Nós a encontramos por causa da cruz. Né? É o poder da ressurreição que traz todo esse vigor, que traz todo esse poder para o cristão. Né? Isso não diminui o valor da cruz, óbvio, de forma alguma. Né? O sangue derramado do Cordeiro lavou-nos e retirou de nossa vida o poder do pecado. Olha que coisa linda, gente. O sangue derramado do Cordeiro Imaculado, né? Quando João está lá batizando os seus discípulos, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus. O sangue derramado do Cordeiro nos lavou, nos redimiu de todo pecado. Não temos nada sem a cruz. Essa é a nossa identidade, né? Todavia, ela não é o fim, né? É o início, a entrada para a vida cristã. A cruz, né? Até mesmo para Jesus, ela era algo que deveria ser suportado até o fim, suportado a fim de obter a alegria que lhe fora proposta. Vamos ler Hebreus, capítulo 12, verso de número 2. Hebreus, capítulo 12, verso de número 2. Diz assim, deixa eu jogar na tela aí. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Tá? Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, olha só, gente. Jesus se alegra em resgatar o homem. Jesus se alegra em morrer pelo homem. Suportou a cruz. Que texto. Em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha. E todos nós sabemos que a morte por crucificação naquela época era a forma mais humilhante, mais vergonhosa que se tinha, né? A forma mais ultrajante possível de alguém ser condenado e ser morto era pela morte de cruz. Ele não se importou com a vergonha e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Aleluia. Glória a Deus. Jesus foi o servo sofredor, então, né? Que se dirigiu à cruz. No entanto, triunfalmente ressuscitou, ascendeu aos céus e foi glorificado. Aí o texto de de Apocalipse, capítulo 1, verso 14, verso 15, é demais, né? Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Som de muitas águas. Cordeiro agora é poderoso rei.
o servo sofredor agora é o Deus Todo-Poderoso. Servo sofredor agora é cordeiro, agora é leão, né? É rei. Isso é magnífico de compreender. Amém? Agora vamos falar um pouquinho, gente, a respeito do Jesus histórico. O que é Jesus? O que é o Jesus histórico, tá? Eu quero falar um pouquinho a respeito para vocês, porque assim, é fato, nós sabemos, nós compreendemos a importância que Jesus tem em nossa história como cristãos. Nós compreendemos a importância que Jesus tem como Filho de Deus. Nós entendemos que nós só somos tirados do mundo das trevas por causa da obra redentora de Jesus. Sem cruz não haveria isso. Sem cruz não haveria redenção. Sem cruz não haveria salvação. Sem cruz todos nós estávamos destinados a uma vida eterna sem Deus. Mas é claro que os homens, de certa forma, tentam... Desculpa eu ficar fungando aqui, tá? Porque depois de um texto como esse é difícil ter que me recompor aqui, tá? Agora, vamos avançar um pouquinho. E lá na página de número... Onde é que nós estamos agora? Falamos sobre a nossa identidade, que estava na página 35. Final da página 36. Nós vamos falar um pouquinho sobre o Jesus histórico, tá? Deixa eu só arrumar meu slide aqui. E a gente já vai para essa parte. Qual é a ideia de um Jesus histórico? Nós precisamos entender que, embora Jesus, para nós, na nossa fé, né, no nosso contexto, a gente entende quem é Jesus. Jesus foi um personagem histórico também. Ou seja, ao longo das eras, ao longo da história da humanidade, justamente por ele entrar no Cronos de Deus, né? Por ele no Cronos do homem, tá? É o tempo de Deus entrando no tempo do homem. Quando Jesus faz isso, ele entra na história da humanidade. E por entrar na história da humanidade, muito se pesquisa a respeito desse Jesus como pessoa, como ser humano que esteve aqui, né? Então, por muito tempo se foi atrás de entender quem é a pessoa de Jesus. Aí sim, tanto o deísmo inglês quanto o iluminismo alemão, né? Ali por volta de 1700, 1800, quando surge o iluminismo, que na verdade foi um período entre 1650 e 1800, né? Que os homens, de uma certa forma, eles começam a pensar a sentido mais questionar a fé, olhando para a razão. E aí começa a surgir uma séria divergência entre o Jesus real da história, né, e a interpretação do Novo Testamento e o significado. De acordo com essa tese, né, sob o perfil de que o Novo Testamento apresentava um redentor sobrenatural da humanidade, encontrava-se um mero ser humano, um sábio, um mestre, um iluminado. Assim como nós vimos no início dessa disciplina, o quanto as religiões, de uma certa forma, aquelas que não possuem em Jesus a base para a sua fé em relação à salvação, e muitos que, de certa forma, entendem que Jesus foi um homem sábio, um profeta, um mestre, tentam, então, de certa forma, descaracterizar a divindade, olhando para ele simplesmente como um mero ser humano, tá? Então, diante disto, né, a ideia de um Jesus sobrenatural, a ideia de um Jesus divino, era algo até meio inconcebível para o racionalismo iluminista. Já a ideia de Jesus,
um Jesus um mero humano, um mero homem sábio, um mero profeta, né? Já estava mais dentro da ideia desses filósofos e até mesmo dentro da ideia desses pensadores, tá? Então ali essa perspectiva foi desenvolvida ali por volta do século XVIII por um filósofo alemão chamado Reimers, né? Que sugeria ser possível desvendar nos relatos do Novo Testamento um Jesus mais comum, mais humano, e que estaria mais de acordo com a ideia iluminista, né? Racional, tirando um pouquinho do aspecto da fé. E nessa época, então, no século XVIII, por volta do século XVIII, iniciou-se uma chamada busca por um Jesus histórico, tá? Deixa eu só sair de cena aqui um pouquinho. Eu vou pegar um livro que eu quero indicar caso você queira conhecer um pouquinho mais sobre esse tema. Aqui, ó, deixa eu mostrar para você, voltando para cá. Ó, tem um livro fantástico da Thomas Nelson, tá? Que é composto por vários estudos, várias pesquisas a respeito dessa ideia do Jesus histórico, né? E de certa forma, olhando para os evangelhos, o Novo Testamento, o livro de Atos, e com a ideia de trazer uma resposta a esse ceticismo que surge surge ali com a ideia do iluminismo, mas que de certa forma invade hoje ainda muitos lugares, né, que não entendem ou de certa forma não olham para a ideia de um Jesus sobrenatural como Filho de Deus, como o próprio Deus. Então, o próprio iluminismo acreditava que nessa busca se encontrava a chave para aceitar Jesus num contexto de uma religião racional, de uma religião que estava mais dentro da realidade do homem, né? Ou seja, a autoridade moral de Jesus para eles residia na qualidade de seus ensinamentos e em sua personalidade amorosa, religiosa, né? E não na ideia iluminista, na inaceitável tese ortodoxa de que ele era Deus encarnado. Então, essa é a premissa que embasa a tal busca pelo Jesus histórico, tá? Então, quando vocês ouvirem aí em algum lugar a respeito de do Jesus histórico, busca do Jesus histórico, a ideia de apresentar um Jesus histórico, saibam que é uma ideia, né, que surgiu lá no iluminismo, de apresentar Jesus não no aspecto sobrenatural que aonde está embasado a nossa própria fé, né? Então é muito importante a gente ter esse cuidado. O próprio filósofo alemão da onde surge, né, que começa esses questionamentos, defendia a tese que havia uma diferença radical entre as crenças e intenções de Jesus, né, aquilo que Jesus confessava, cria, né, aquilo que Jesus operava e as próprias intenções por aquela sustentada pela Igreja Apostólica, pela Igreja dos 2 primeiros séculos da era cristã, né? pela Igreja dos Apóstolos e dos próprios pais apostólicos, né? Então, Reimarus dizia, não, olha, a ideia de Jesus era uma, mas a ideia que os discípulos acabaram, de uma certa forma, transmitindo era outra. Ele dizia, a linguagem, as imagens que Jesus usava em relação a Deus, era mais de um judeu visionário e apocalíptico, né? Pois continha uma referência, uma relevância extremamente limitada em termos de cronologia, política, sociologia e outros aspectos que envolviam a questão judaica daquela época, né?
Então, ele até vai dizer que Jesus aceitava a expectativa messiânica dos judeus, né, de serem libertados dos romanos, e acreditava que Deus o ajudaria nessa tarefa. Então, de acordo com Reimarus, o clamor por seu abandono na cruz representava que Jesus havia finalmente percebido o fato de que estivera iludido e equivocado quanto à sua experiência. Ou seja, né, aquela tentativa, né, de desqualificar, a tentativa de eliminar, a tentativa, muitas vezes até mesmo uma tentativa ateia, né, totalmente desprovida de fé, de qualificar Jesus como um mero homem, tá? Reimarus alegava que os discípulos não estavam preparados para deixar as coisas nesse estado. Portanto, eles haviam crido na ideia de uma redenção espiritual em substituição dessa visão política que eles esperavam com respeito a uma libertação de Israel, tá? Uma libertação política. Desde já no século XIX, notem que sempre surgiram as ideias, tentativas de combater, de desqualificar, de desacreditar na fé cristã. Estamos lá na página de número 38, tá? No século XIX, o teólogo alemão Heinrich Herbert Glotwood Paulus, né? Ele atacou a doutrina ortodoxa de Cristo, como vários outros teólogos dessa época, né? Aí surge a chamada teologia liberal, com muita força, né? Uma teologia neo-ortodoxa, tá? Que vai culminar numa teologia liberal. Paulus alegava, né, que a razão para isso fazer uma defesa em favor do cristianismo verdadeiro, Jesus, né, de certa forma, não, tinha algumas... operava milagres sem referência sobrenatural. Ou seja, poderia ser algo, acontecimentos naturais. É a mesma coisa que aqueles que tentam desqualificar o Antigo Testamento, muitas vezes dizem, olha, o povo hebreu não passou realmente a seco num mar vermelho, né? Na verdade, era uma maré baixa e eles passaram durante uma maré ou numa área em que havia seca. Então, sempre aquela tentativa de desqualificar, até porque, vamos lá, né? O autor aos Hebreus vai dizer que aquele que se aproxima de Deus, ele tem que ter fé que ele é o galardoador daqueles que o buscam, né? É preciso ter fé. Por isso que, se você olha para o texto bíblico sem o aspecto da fé, sem os olhos, sem o exercício da fé, você acaba, né, caindo nesta falácia. Aí sim, em meados do século XIX, o David Friedrich Strauss escreveu a chamada Das Leben Jesu, né? Um livro que introduziu o conceito de mito na crítica dos evangelhos. E aí eu faço um alerta, né, para que você aí que acaba comprando alguns livros, principalmente de livrarias que fazem promoções imperdíveis. A própria tem uma livraria famosíssima aí, que é a Livraria Família Cristã. Ela tem os materiais assim extremamente baratos, tá? Fantásticos, muitos deles. Mas muitos deles são de teólogos liberais, tá? Muitos deles ali são de teólogos liberais. Então, é bom ler para saber, para desmistificar, para combater, mas tem que ter um cuidado aí naquilo que muitas vezes nós vamos adquirir, principalmente se nós não temos um conhecimento muito vasto dos autores e dos teólogos que escrevem, sabe? Então preciso ter um certo cuidado aí, porque muitos deles defendem, né, a ideia do mito, muitos deles são teólogos liberais, né, que alguns atacam a natureza divina de Cristo. Por isso que eu digo que existe a boa e a má teologia.
né? A boa teologia, ela está totalmente focada, alicerçada no livro sagrado, que é a Bíblia, ok? Então, a antiga busca do Jesus histórico, às vezes denominada busca do século XIX, foi lançada quando acadêmicos começaram a questionar as intenções de Jesus. Isso acontece muito na academia, né? Eu costumo dizer, um lugar onde você vai encontrar muitos ateus e muitas pessoas que desqualificam o sobrenatural da Bíblia em academias de teologia, gente. Porque muitas vezes ali estão professores que olham para o texto simplesmente com um olhar crítico de ser mais um texto produzido na humanidade e não olhando para, como Paulo vai dizer a Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 3, né? Eu vou colocar aqui, ó, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, que vai dizer que toda a Escritura é divinamente inspirada, ou seja, Deus soprou, Deus inspirou a Escritura para o homem, tá? Então, os escritos de Hermann Heimars, publicações póstumas, defendiam, né, que Jesus tentara se estabelecer como rei político terrestre de Israel. E agora notem a falta de visão do texto bíblico, né? O próprio Jesus, quando é interrogado por Pilatos, ele diz: Pilatos, meu reino não é deste mundo. Meu reino não é daqui, Pilatos. Né? Então, essa ideia de um Jesus histórico, ela acaba, né, caindo. Bom, aí ainda, né, ali na página 39, surge o chamado Seminário de Jesus, né, que era uma busca ainda por esse Jesus histórico. Então essa ideia não desapareceu, e aí um grupo de 75 estudiosos de diversas orientações religiosas reuniram-se nos Estados Unidos e fundaram o chamado Seminário de Jesus, né, com o objetivo de levar adiante a busca do verdadeiro Jesus. Ou seja, o homem é incansável em tentar desmistificar. Se lá no início da história da igreja a ideia era destruir o texto bíblico, agora a ideia é desqualificar, né, esse entendimento sobrenatural a respeito de Jesus. Então, os pressupostos do Seminário de Jesus eram basicamente os mesmos daquele, né, dos seus antecessores ali, de Hermarus, de Strauss, né, aonde eles chamavam o Jesus de mito, o evangelho de mito, uma característica de mito. Tá? Existe muita gente que defende, por exemplo, que Gênesis, ali do capítulo 1 ao capítulo 11, é mito, né? A criação é mito, a próprio dilúvio seria mito. Então eles trazem essa mesma ideia para Jesus, tá? Mas nós sabemos que Cristo, basta olhar para a Escritura, basta você observar o texto bíblico, que você percebe o quanto esses homens, de certa forma, né, estavam enganados, e quem tenta olhar para Jesus desqualificando ele, aí a gente vai ver que nunca teve uma experiência com o próprio Cristo. Tá? Esse Seminário de Jesus, né, não falava e nunca falou a favor do Jesus real. E nós podemos ver aí, né, quem pesquisar a respeito disso, vai encontrar aí, no mínimo, seis razões para concluirmos que eles, de certa forma, não falavam de um Jesus real. Né? Primeiro, eles eram um grupo errado, né? Ou seja, composto por estudiosos, em grande maioria, ateus, radicais, ou seja, era um grupo de pessoas totalmente erradas, né? Não eram pessoas que tinham uma experiência com Deus. Segundo, a motivação errada, né? Como o próprio grupo admite, o objetivo era criar um Jesus fictício, desqualificar Jesus, tá?
desconstruir a imagem de Jesus dos evangelhos e trazer para a imagem do homem moderno. Então, motivação de se aproximar de Jesus totalmente equivocada. Terceiro, os livros errados, né? Eles olhavam para textos gnósticos, né? Baseavam-se parte em um hipotético evangelho ou do alemão Quelle, né? Que significa fonte, e um evangelho de Tomé, escrito também por gnósticos. Além disso, o seminário de Jesus apela para um não existente Marcos secreto, né? Ou seja, o resultado olhando para o livro de Marcos, eles acreditam que Marcos encerra não naquilo que a gente chama de texto mais longo. Nós já vimos isso em Panorama do Novo Testamento, tá? Então, eles olhavam para o Evangelho de Tomé, que era um livro apócrifo, e consideravam mais autênticos do que os Evangelhos de Marcos e o Evangelho de João, tá? Depois, as próprias pressuposições erradas, né? As conclusões deles baseadas em pressuposições radicais, né? Uma das quais é a injustificada rejeição aos milagres, desqualificava os milagres, não acreditava os milagres, né? Se nós cremos que Deus existe, então os milagres são possíveis. Sobrenatural é possível, né? Aquilo que o homem não enxerga, o homem natural não enxerga, Paulo vai falar aos Coríntios, né? O homem natural, ele não discerne as coisas espirituais. O homem espiritual sim consegue discernir as coisas espirituais, tá? Depois, as datas erradas, né? Eles também tiveram aí uma provável identificação de datações erradas para os evangelhos, tá? E, por último, as suas conclusões também totalmente equivocadas, né? Tentavam destruir a base para o Jesus real dos evangelhos, e de uma certa forma aí, dizendo que Jesus foi um cínico, um sábio, um reformador judeu, um feminista, um mestre profeta, um profeta social radical, ainda um profeta escatológico, tá? Essa busca por esse Jesus histórico, embora tenha se dado muito no período do iluminismo e depois, né, com a teologia liberal, ela não vai cessar, ela vai continuar, né? Nós não precisamos ser profetas para entender isso. Muita gente quer desconstruir o evangelho, muita gente quer descaracterizar o evangelho, muita gente quer deturpar o evangelho e, acima de tudo, querem destruir a fé cristã, né? Mas aí, gente, embora essas conclusões que a gente pode chegar que realmente haverá ainda uma busca por essa destruição a respeito da fé cristã, nós precisamos entender a respeito da essência desta fé, né? O que é a essência da fé cristã? A essência da fé cristã está baseada na ressurreição de Jesus, ou seja, houve testemunhas oculares que entenderam e viram, né? E testificaram que Jesus ressuscitou. Então, o Novo Testamento encara Cristo à luz da ressurreição. Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 15, né, que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E se Cristo não ressuscitou, se nós esperamos de Cristo somente nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, a nossa teologia, ela está a partir da perspectiva da fé, né? Então, consideramos a ressurreição como uma questão firme, de fundamento, inegociável, tá? Descaracterizar a ressurreição de Jesus é negar a própria fé, trazer juízo em relação à própria fé, tá? Então, a ressurreição é parte central da proclamação da igreja desde o período apostólico. Eu costumo dizer que tem uma linha mestra aí que a gente precisa, que é indispensável. O nascimento virginal, a crucificação
e a ressurreição de Jesus, tá? Essa espinha dorsal, ela é fundamental para a nossa fé, tá? Vamos lá, de novo, ó. Nascimento virginal, morte de Cristo, né, pela cruz e ressurreição, tá? Então, a esperança nossa da futura ressurreição depende da ressurreição de Cristo. Se Cristo não ressuscitou, ninguém vai ressuscitar, né? Se Cristo não ressuscitou, como diz Paulo, nossa fé é em vão, né? Mas, graças a Deus, Jesus venceu o maior inimigo do homem, que é a morte, né? É o único inimigo que o homem não consegue vencer sem Jesus Cristo, tá? Jesus venceu a morte para que pudéssemos participar da vitória que com sua própria morte ele assegurou para todos nós. Ou seja, nenhum homem consegue vencer a morte sem Jesus Cristo, nenhum, né? A morte é um inimigo implacável, tá? Aí, alguém vai dizer, mas eu creio em Jesus e posso morrer? Claro, pode morrer, mas o que nós podemos entender pela palavra é que nós não podemos sofrer o dano da segunda morte. Haverá uma ressurreição, e aqueles que não forem achados no livro da vida sofrerão o dano da segunda morte. Apocalipse capítulo 20 fala do julgamento do trono branco. Nós seremos julgados, irmãos. Todos serão julgados. Haverá tribunal para todos. Haverá um tribunal de Cristo para aqueles que reconheceram Jesus como seu Senhor. Haverá um tribunal divino chamado Tribunal do Trono Branco para todos os homens, todas as mulheres, todos. A Bíblia vai dizer que o mar vai devolver os seus mortos, a terra vai devolver os seus mortos, todos, grandes e pequenos, serão julgados. Grandes e pequenos faz menção a homens poderosos e a homens simples, todos serão julgados. E aquele que não for encontrado no livro da vida será lançado num lago de fogo e enxofre, e esse é o dano da segunda morte. Então, que nós venhamos a viver de forma que não sofremos o dano da segunda morte. E a única forma de nós não sofrermos o dano da segunda morte é crendo fielmente em Jesus Cristo. Certo? Então, a ressurreição de Cristo constituiu em que nele a natureza humana foi restaurada à sua origem, força e perfeição, e até mesmo elevada a um nível superior. Glória a Deus por isso, né? 3 significados da ressurreição de Jesus. Deixa eu localizar aqui que página que nós estamos aqui, tá? Onde é que está? Página de número 43, tá? Segundo Berkoff, a gente pode descartar aqui 3 significados da ressurreição de Jesus. Primeiro, ela se constituiu numa declaração do Pai de que o último inimigo do homem, que é a morte, tinha sido vencido, tá? O último inimigo foi vencido. Declaração do Pai que o último inimigo foi vencido. Segundo, a ressurreição foi um símbolo do que estava destinado aos membros do corpo de Cristo. Então, Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. E a ressurreição relacionou-se com a justificação, a regeneração e a ressurreição final dos crentes. Certo, gente? Então, John Boyce vai dizer, né, que a ressurreição de Cristo é o amém a todas as suas promessas. Aleluia! A ressurreição de Cristo é o amém a todas as suas promessas. Ficamos por aqui hoje. Nosso tempo passou voando hoje, né? Eu quero, antes de mais nada, vou pegar essa frasezinha aqui e a gente encerra essa nossa aula de hoje com esta frase maravilhosa de John Boyce. Coloco no comentário para você aqui. A ressurreição de Cristo é o amém a todas as suas promessas. Certo, gente? Ok?
Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Algum comentário? Deixa eu ver aqui. Não, né? Não esqueçam de curtir o vídeo, por favor. Dê um joinha lá. Marquem lá o nosso, né? Dê um curtir ali. Amém? Deus abençoe a todos. Se você gostou dessa aula, compartilhe ela. Coloque lá nos seus stories no Instagram. Pode me marcar. Eu vou recompartilhar também. Oi, pessoal! Não grita, Tetezinha amada! Olha só! Gostaram da aula? Sim. Essa foi uma aula transmitida. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou recuperando algumas aulas que foram sensacionais, né? Deixa eu colocar alguns comentários aqui, muito importante. Tá só não... Três palavrinhas só. Eu aprendi de cá. Deus é amor. Lá, 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 lá. Tchau, depois eu apareço de novo. Tchau pra ti, guriazinha. Vai lá. Deixa eu colocar aqui nos comentários. Eu já vou encerrar. Deixa eu ver o que mais. Depois eu apareço de novo, pessoal. Eu já vou encerrar a aula. Ó, quero dar um recado aqui da Ana Bruno. Tem um testemunho muito bonito de Jordan Peterson. Ó, olha só, elas já vão mandar coraçãozinho pra ti. Te acalma aí. Tem um testemunho muito bonito de Jordan Peterson sobre a consideração de Jesus como um mito pelo mundo. Tá? Deixa eu ver mais alguém. Ó, o pessoal botou coraçãozinho pra ti aqui, ó. Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Recuperei essa aula até para dar um descanso aí, né? Voz e tudo mais, bem complicado. Quase 2 semanas aí com uma crise de rinite que virou sinusite, misericórdia. Não foi fácil, mas estou bem, graças a Deus. Convido vocês a se tornarem membros do canal, né? Eu falei logo no início, vamos sortear aí em seguida uma sistemática e também uma devocional. Deixa eu ver quem mais está por aqui. Daniela Gonçalves. A Teté já foi para lá, né? Deixa eu ver mais algum recado importante. Tem um recado importante aqui, deixa eu ver onde é que está. Da Marinesa, ó. União hipostática, conteúdo de prova, né? Quem mais? Aqui, esse aqui foi o que eu coloquei. Deixa eu ver, tinha um aqui da Sandra, ó. Glória a Deus. Ivone também. Graças a Deus já estou melhor. Mas as últimas não foram 2 semanas. De segunda-feira da semana passada até ontem, né, a situação bem ruim. Hoje um pouquinho melhor, mas poupando a voz aí, gravando muitos vídeos. O bacharel volta semana que vem também, então tem que estar bem. E aí, essa aula foi uma das aulas mais emocionantes que eu já transmiti. Foi a primeira aula no YouTube. Até então as aulas eram somente no Instagram. E daí quando eu tive aquele problema com o Instagram, eu comecei a transmitir no YouTube. Foi justamente esta aula aí que vocês acabaram de assistir. E para mim foi uma das aulas mais emocionantes do Teologia para Todos. Muitas aulas que poderiam entrar nesse currículo aí de aulas que impactaram, certo? Então, turma 4, encerramos por hoje. Que Deus abençoe a todos vocês. Estava boa aula? Que bom. Bom, na verdade não se perde nada, né? O conteúdo é o mesmo, a gente costuma aí ter a mesma... vai melhorando a tecnologia, vai melhorando alguns recursos. Foi emocionante, realmente, é uma aula magnífica mesmo. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Certo? Que Deus abençoe vocês, fiquem na paz que excede todo entendimento. É a nossa última aula da turma 4 em 2022, que nós possamos estar juntos em 2023, que todos estejam bem, que todos possam ter uma virada de ano abençoada e que possam, né, juntos aí
juntamente comigo, evoluirmos nessa jornada e nós concluirmos aí esse curso no ano que vem. Começo dia 1º de janeiro aqui, um projeto que, pelo jeito que se desenha lá no Instagram, estou com uma enquete sobre ler a Bíblia toda com um breve comentário durante o ano, ou ler todo o Novo Testamento com uma análise exegética. Então, para vocês terem uma ideia, nós estamos lá com aproximadamente 61% de leitura da Bíblia toda durante o ano, com um breve comentário, praticamente da forma como eu tenho feito aqui com o projeto Jornada do Discípulo com a igreja. Agora vai ser o plano da leitura da Bíblia no ano todo. Então você pode me acompanhar, né? Provavelmente vai ser esse, porque está 61 a 37, 2% de não querendo participar. Então vou disponibilizar um plano de leitura para que você acompanhe, e nós estaremos fazendo pelo YouTube, lendo toda a Bíblia durante o ano de 2023, comentando, né, breves comentários, rápidos comentários sobre cada perícope. Né? Vou definir um horário, talvez antes do Café com Palavra, estou pensando ainda como vai ser, mas vai ficar gravado e você vai poder acompanhar. Muito importante, ative as notificações do canal para que você receba esse e outros vídeos, tá? Ative as notificações e também não esqueça de deixar o seu like. Deus abençoe você, fique na paz que excede todo entendimento e até a próxima, se o Senhor assim permitir. Tchau!